Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o lugar certo. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero relembrar você que nós estamos acabando a lição desse trimestre e quero perguntar para você se você já fez a sua assinatura da lição do trimestre que vem. Trimestre que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas. Então corre lá, faz a sua assinatura, adquira a sua lição, porque isso aqui é um tema muito fundamental para nós adventistas e para nós jovens. Afinal de contas, as 3 mensagens angélicas estão no nosso símbolo JA. Então vai lá e faz a sua assinatura. Mas como eu estava dizendo, a lição dessa semana, segunda-feira, tem como tema o lugar certo. Ontem eu dei uma leve introdução para vocês sobre o que vamos estudar essa semana, que é a história da viúva que oferta, a viúva pobre que oferta 2 moedinhas de cobre. Se você não viu o comentário de ontem, você pode clicar no card que eu tô deixando aqui em cima, tá bom? Mas hoje eu quero dar um contexto para vocês entenderem melhor do porquê que Jesus estava lá, qual que era a intenção de Jesus. Porque pegando esse texto meio isolado, ele não faz muito sentido, mas quando nós olhamos o contexto da história, nós entendemos melhor. Então primeiro eu recomendo que você leia lá Marcos capítulo 11 e capítulo 12, porque eu não vou ler todo o texto, afinal de contas esse vídeo ficaria muito grande, mas pegue lá, sente e leia Marcos 11 e Marcos 12. Eu vou destacar alguns pontos importantes aqui nesses 2 textos. Primeiramente, quando nós vamos lá em Marcos 11, nós vemos que é o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Jesus ele entra com seu jumentinho em Jerusalém e logo após ele entrar, ele vai ali para ele vê a figueira sem fruto na citação de Marcos e ele vai lá e amaldiçoa essa figueira, né? Ele fala para a figueira, ó, minha filha, você não tá dando fruto aí? Corta fora, deixa quieto esse negócio. Só que depois ele vai aonde? Depois ele faz na figueira, ele vai lá no templo e faz a purificação do templo. O que estava acontecendo no templo? As pessoas estavam vendendo ofertas na frente do templo. Se você se lembrar, tinha uma ordem para o santuário, que era o seguinte, eles tinham que sacrificar animais. Então, o que acontecia? Na regra do santuário, era para você ter o animal e você sacrificar. Só que, o que eles começaram a fazer? Começaram a vender os animais ali na frente. Então, você não tinha mais aquele apego ao animal. Você ia lá, comprava um animal qualquer, nem sempre era um animal perfeito, assim como Deus havia ordenado, e colocava qualquer animal defeituoso, deficiente, e você comprava esse animal ali para poder sacrificar ele no santuário. Tanto que Jesus fala ali no verso 17 o seguinte, ó: também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, vocês estão sendo ladrões, vocês estão roubando a ordem divina, vocês estão roubando a Deus. Olha que coisa absurda. E aqui nós temos todo um contexto, e aí eu quero ir direto para o capítulo 12. No capítulo 12, Jesus ele encontra ali algumas pessoas, ali, alguns fariseus, alguns doutores da lei, que começam a duvidar dele, e ele destaca uma parábola, que é a parábola dos lavradores maus, onde Jesus conta que um dono tinha uma vinha, ele viajou, e aí deixou algumas pessoas cuidando dessa vinha. E ele começou a mandar alguns servos para essa vinha, e toda vez que esse servo ia, eles batiam ou matavam este servo. Até que no final, ele manda o seu próprio filho para lá. E aí aquelas pessoas que estão cuidando da vinha falam assim, nossa, se a gente matar o herdeiro, a vinha vai ser nossa. E aí eles matam o filho do dono da vinha, e aí aí Jesus pergunta, o que ele vai fazer? O que esse dono da vinha vai fazer? Vai matar eles? O que ele vai fazer? E aí aquelas pessoas, os fariseus, eles entendem que Jesus está falando exatamente deles, da situação deles. E continuando em capítulo 12, nós vemos ali uma situação sobre os tributos, porque os saduceus eles estavam ali indagando muito a Cristo. Então eles pegam e falam assim, ó, e aí, a gente tem que pagar os impostos? O que a gente tem que fazer? Aí Jesus fala assim, nessa moeda tá a cara de quem? De César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus está reforçando que nós como cristãos devemos pagar os nossos impostos e também devemos continuar fiéis a Deus. Muito simples, né? E depois nós temos a questão dos saduceus e da ressurreição, onde os saduceus trazem uma história meio absurda sobre uma família onde tiveram 7 irmãos, e esses irmãos começam, porque naquele Antigo Testamento, ali naquele contexto, quando um irmão morria, o irmão mais novo assumia a esposa e teria filhos,
para aquele irmão, né? Então esse era o conceito que era aplicado na época. E aí vai morrendo, e aí os saduceus falam assim, no final, quando ressuscitar, quem que vai cuidar de quem? Como vai ser a situação? E aí Jesus explica que, na verdade, Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos, e que no céu não haverá casamento. Só que continuando, e tem outro questionamento sobre o grande mandamento, porque eles perguntam, tá bom, Jesus, estou entendendo o que você está falando, mas qual que é o grande mandamento? Aí Jesus resgata Deuteronômio capítulo 6, amarás o Senhor, saiba Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus, amarás Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. E aí depois ele fala assim, esse é o grande mandamento, e depois ele fala assim, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, mas é um resumo dos 10 mandamentos. Jesus não alterou a lei aqui em nenhum ponto. E aí, dentro desse contexto, Jesus para ali onde o pessoal estava ofertando, estava entregando as ofertas, que é ali a partir do verso 41 do capítulo. Então Jesus está sentado ali e aí ele começa a ver essa situação, o que nós lemos ontem ali, que as pessoas ofertando, e ele destaca a situação da viúva. E aqui nós podemos aprender 2 lições. Na verdade, 3 lições. Primeiro, tem todo um contexto para a gente entender um texto da Bíblia. Se às vezes nós pegarmos um texto e tirarmos ele do contexto, ele vai ficar meio confuso de entender. Mas falando da situação de Jesus aqui, ele nos ensina 2 lições. Ele quer ensinar uma lição para as pessoas daquela época e tanto para nós, que nós seríamos a sua futura igreja. A primeira situação que Jesus quer ensinar, a primeira lição que ele quer aprender, que ele quer ensinar para mim e para você, na verdade, é o seguinte, que ele se importa com a prática de doação. Ele se importa em como nós estamos sacrificando, como nós estamos ofertando. Lembra ali da situação de Caim e Abel. Aparentemente, a oferta de Caim ela era mais bonita para mim. Ou para você pode pensar dessa forma. Mas foi a de Abel que foi aceita. Por quê? Porque Abel seguiu os preceitos bíblicos. Então, é isso que Jesus queria destacar, é importante você seguir o que eu tô ordenando. Se eu instruir você a fazer dessa forma que você faz. E a segunda lição é que Jesus, ele não se importa com quanto você está doando. Não é esse o ponto. O importante é se você está sendo fiel a ele ou não. Porque muitas vezes, dependendo de onde você congrega, qual a igreja que você frequenta, talvez você tenha uma condição financeira boa, ou talvez você tenha uma condição financeira mais complicada. Mas não se sinta menos cristão porque você está ofertando ou doando menos do que aquela pessoa que ganha muito mais. Não é esse o ponto. Entenda que o dízimo ele é proporcional ao que você recebe. Se você recebe R$1.000, você vai dizimar R$100. Se você recebe R$10.000, você vai dizimar R$1.000. Ele é proporcional. Então, é uma lei assim universal. O que ganha proporcionalmente você vai devolver como dízimo, e a oferta também, como nós já conversamos, ela é uma quantidade fixada, é um pacto que você faz com Deus. Então não é uma sobra, é uma oferta fixada, seja aí 10%, seja aí 5%, seja 1%, enfim, é o teu acordo, é o teu pacto que você faz com Deus. Mas Deus não se importa com quanto você está dando, e sim se você está cumprindo, se você está adorando a Deus da forma que Ele quer que você adore. Então, essas são as 2 lições que Jesus queria ensinar de uma forma simples para aquelas pessoas e também para nós. E aqui nós podemos fazer uma pausa aqui, abrir um pequeno parênteses. Jesus poderia simplesmente ter falado para aquela viúva que ela não precisava daquele dinheiro. Afinal de contas, os fariseus eles eram corruptos, eles estavam roubando a Deus, eles estavam ficando ricos às custas de Deus, assim como algumas pessoas hoje ficam ricas às custas de Deus. E aqui Jesus poderia ter falado para ela assim: não, minha filha, faz isso não, deixa quieto, guarda esse dinheiro, faz um outro proveito, ou melhor, dá para mim que eu sou o maior ministério possível que já vai passar nesse planeta Terra. Mas Jesus falou assim, não falou nada. Ele falou assim, deixa ela lá. Ela foi lá, ofertou, demonstrou a sua fidelidade, e Jesus destaca a fidelidade dela. Ou seja, Deus está falando assim, eu sei que o mundo é pecaminoso. Eu sei que algumas pessoas podem pegar o dinheiro dos dízimos, das ofertas e fazerem coisas erradas. Mas o que importa é que como você, adorador, está agindo. Deus estava ali presente e ele deixou a viúva ofertar e devolver o dízimo para aqueles fariseus corruptos, sendo que ele poderia ter pedido dinheiro para ele. Mas ele queria mostrar que a casa de oração, a casa do tesouro é o lugar correto para levar os dízimos e as ofertas. Então, aqui é uma lição que temos para nós nos nossos dias. Não sei se você teve algum problema alguma vez na sua igreja com dízimos e ofertas, mas o importante é você ter certeza total que Jesus está ali te falando, não tem problema, continue confiando em mim.
Seja um adorador fiel e independente do que você faça, continue adorando da forma correta, porque se você não adorar da forma correta, você não está sendo um bom adorador. Não importa o que o outro faz, o que o outro faz é problema do outro, mas o que importa é o que você faz, não importa como você está agindo, e se você está agindo de acordo com a vontade de Deus, não tem problema, o outro vai responder pelo que o outro faz e você vai responder pelo que você faz. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pelo estudo de hoje, onde nós olhamos e entendemos um pouquinho mais sobre o contexto da viúva, Pai, sobre o contexto, sobre tudo que tinha acontecido na Bíblia, ali, quais eram os ensinamentos básicos que Jesus estava demonstrando para chegar na situação da viúva pobre, Pai. Que o Senhor traga essa mensagem ao nosso coração, Pai. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Senhor faça crescer esse desejo no coração, Pai, de sermos fiéis adoradores a Ti, Pai. Que não importa se o outro, ou se eu concordo, ou se eu discordo, o que é feito com o dinheiro na igreja, Pai, mas que eu continue sendo um fiel adorador a Ti, Pai. Que nós possamos continuar adorando o Senhor em verdade, em espírito, e isso inclui as nossas finanças, Pai. Que o Senhor trabalhe ao nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa mente, derrame sua sabedoria sobre nós, para que possamos caminhar rumo às mansões celestiais, Pai, enfrentando todas as dificuldades com o Senhor à nossa frente, pois somente o Senhor pode nos levar a este caminho, a este destino que o Senhor quis que nós alcançássemos, fazendo com que o seu Filho viesse à terra e morresse por nós, Pai, para nos salvar. Peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados, pois somos falhos e pecadores e diversas vezes transgredimos a Tua palavra, Pai. Diversas vezes fazemos aquilo que não nos é ordenado e aquilo que nos é proibido fazer, Pai. Mas que o Senhor nos perdoe e que o Senhor continue nos afastando desse pecado, Pai, nos afastando desse caminho, para que, como eu disse, possamos continuar caminhando rumo às mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição saem de domingo a sexta-feira e aos sábados, mais ou menos no horário do pôr do sol, eu trago uma meditação para o seu coração. E essa semana especificamente nós estamos falando um pouquinho sobre revelação. Eu falei com vocês, revelação nesse sábado. Se você não viu, clica no card que está aparecendo aqui em cima, tá bom? Também se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações, maravilha também? Deixa seu like para você mostrar para o canal que o canal é importante, você dá aquela fortalecida no nosso trabalho e também o algoritmo do YouTube entende que o canal é de relevância, ele fala assim, então eu vou recomendar para mais pessoas, ou seja, você vai estar ajudando a propagar a mensagem de Deus a outros corações e também você pode ajudar de forma direta, clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar essa mensagem. E também clica aqui ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu trago aos sábados para vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!